Imagine acordar em Moscou e descobrir que centenas de drones ucranianos conseguiram atravessar centenas de quilômetros do território russo e atingir alvos considerados estratégicos. Isso parece impossível, pois é justamente esse cenário que o material de hoje, que estamos aqui falando, vamos apresentar. O que está acontecendo? E principalmente, a Rússia está ficando vulnerável dentro do próprio território? Uma Rússia que se considerava gigante perante a Ucrânia. Durante anos, a guerra foi associada principalmente às regiões próximas à fronteira e ao território ucraniano. Agora, segundo o conteúdo que está viralizando nas redes sociais e informações oficiais, a Ucrânia estaria ampliando seus ataques para atingir centros logísticos, depósitos e estruturas importantes dentro da Rússia. Um dos alvos destacados é o Wildberries, apresentado na reportagem como uma espécie de Amazon russa. O detalhe que chama a atenção é que a empresa não seria apenas uma plataforma comercial. O material afirma também que existem estruturas relacionadas à logística militar e à venda de equipamentos utilizados pelos combatentes russos. E existe ainda uma dimensão econômica. A reportagem atribui à empresa uma enorme participação na economia russa e afirma que milhões de pessoas dependem direta ou indiretamente dela. Por isso a pergunta deixa de ser apenas militar. Um ataque contra uma empresa desse tamanho poderia também produzir consequências econômicas e sociais dentro da Rússia? Mas existe algo mais impressionante ainda. Segundo o material, a Ucrânia teria utilizado centenas de drones, simultaneamente atingindo diferentes instalações. É aqui que aparece um dos maiores desafios para a defesa russa. Como impedir centenas de drones ao mesmo tempo? Um sistema pode interceptar alguns, mas quando o número de alvos aumenta drasticamente, a própria quantidade pode se transformar em uma arma. A reportagem também destaca drones kamikazes, capazes de percorrer centenas de quilômetros em trajetórias extremamente baixas, dificultando sua detecção pelos radares. E existe outra peça nessa estratégia: guerra eletrônica. Alguns drones seriam utilizados para interferir nas defesas e nos radares, enquanto outros avançam em direção aos seus alvos. Ou seja, não seria simplesmente lançar drones, seria criar uma operação coordenada para tentar sobrecarregar a defesa adversária. Agora imaginem a dimensão disso. Um drone consegue percorrer centenas de quilômetros, outro interfere no sistema de defesa, centenas podem ser lançados praticamente ao mesmo tempo, e alguns voam tão baixo que se tornam extremamente difíceis de detectar. Então surge uma pergunta inquietante. Se isso pode acontecer na Rússia, até onde essa tecnologia pode chegar? E essa pergunta não preocupa apenas a Moscou. O próprio material apresenta a preocupação de especialistas europeus sobre o que aconteceria se uma operação semelhante fosse realizada contra um outro país europeu. Podia ser a França. Mas existe outro problema. A Rússia precisa repor suas forças. Mas o material menciona a possibilidade de uma nova mobilização de centenas de milhares de homens. A justificativa seria compensar perdas e aumentar a capacidade russa na linha de frente. Mas mobilizar centenas de milhares de pessoas significa muito mais do que colocar soldados em uniforme. É preciso fornecer armas, munição, treinamento, equipamentos, logística e dinheiro. E isso acontece enquanto a Rússia já enfrenta uma guerra prolongada. E então chegamos ao ponto mais perigoso. Por que a guerra não está acontecendo apenas no campo de batalha? Há suspeita de ações contra instalações ligadas ao fornecimento militar da Ucrânia em diferentes países europeus. A interpretação apresentada por alguns especialistas é que a Rússia estaria ampliando sua resposta para além da frente tradicional de combate. Se essa dinâmica continuar, cada ataque pode
gerar uma resposta ainda maior. A Ucrânia ataca um alvo estratégico, a Rússia responde. A Europa aumenta o apoio militar à Ucrânia. Moscou ameaça ampliar suas ações e o ciclo continua. É justamente por isso que o cenário atual é tão preocupante. A Ucrânia parece estar demonstrando que consegue atingir alvos cada vez mais distantes. A Rússia tenta reforçar sua defesa e aumentar suas forças. E os países europeus observam tudo isso tentando descobrir como se preparar para uma guerra que pode assumir formas cada vez mais tecnológicas. Mas existe uma pergunta que permanece sem resposta. Até onde Putin está disposto a ir? E mais importante, até onde a Ucrânia está disposta a levar seus ataques dentro da Rússia? Porque quanto mais profunda for essa guerra, maior será o risco de uma reação, e quanto maior for a reação, maior será a possibilidade de uma escalada internacional. No final, talvez a questão mais importante não seja saber quem está vencendo cada batalha. A verdadeira questão é quem conseguirá suportar por mais tempo o custo dessa guerra. Porque drones podem destruir depósitos, mísseis podem destruir fábricas, mobilizações podem colocar mais soldados no campo de batalha, mas nenhuma dessas coisas resolve automaticamente o problema central. Como terminar uma guerra quando cada lado acredita que ainda precisa avançar mais um passo? E talvez seja justamente entre o maior perigo para a Rússia, para a Ucrânia e para toda a Europa. Quando uma guerra começa a atingir cada vez mais longe, o problema deixa de ser apenas onde ela está acontecendo. O problema passa a ser onde ela poderá chegar amanhã.